Brasil Olímpico de 2016. Onde estão hoje, mano? Pô, esse título do Brasil, mano, em 2016, eu acho ele um pouco subestimado, tá ligado? Porque, cara, eu lembro quando eu era pequeno, toda Olimpíada que começava, a galera ficava: será que é agora que a gente ganha o inédito ouro olímpico? Será que é agora que a gente ganha o inédito ouro olímpico? E a gente tomou altas tacas ao longo da história. Quando ganhou, eu senti que a galera não valorizou direito não, mano. Tá ligado? Mas vamos ver onde tá a galera hoje em dia. Pô, deve ter uns caras sumidão, né, mano? O time olímpico é formado por praticamente só jogadores jovens. Então o que aconteceu com cada um desses que subiram no pódio? Cara, o Marquinhos novinho, É o que vamos ver nesse vídeo. Começando com o cara mais novo daquele elenco, que ganhou o ouro com só 19 anos. O Gabriel Jesus. Valeu! O Gabriel já tá lá, encostado e machucado no Arsenal, não é foda. Esse vídeo atual tem 11 meses. Vai ter umas coisas desatualizadas aqui, O Gabriel né? Jesus só tinha um ano de carreira profissional e já brilhava pelo Palmeiras. Então foi titular na seleção do Rogério Micali. Vestindo a camisa 11, ele fez gol contra a Dinamarca na fase de grupos e 2 gols contra Honduras na semifinal. Pô, não Aí tem depois como, do velho. ouro, ele Rapaziada, velho, eu sei que a maioria esmagadora dos brasileiros não é fã do Gabriel Jesus, velho. Mas eu acho o Gabriel Jesus muito bom jogador, velho. Lógico que agora ele tá com 28 anos, todo bichado e tal, mas, pô, eu acho ele muito bom. continuou jogando bem pelo Palmeiras. De verdade. Conquistando o Brasileirão de 2016 e sendo convocado para a Verdade, seleção Neymar aqui tá principal. no Hilal, Se provavelmente. tornaria um dos únicos daquele time a se firmar na seleção principal. Então foi contratado pelo Manchester City de Guardiola e fez história. Ficou 5 anos e meio por lá, conquistando 4 Premier League. Que isso, o Gabriel Jesus ficou 5 anos e meio no City. E marcando 95 gols, sendo 20 na Liga dos Campeões. Além disso, jogou 2 Copas do Mundo pela seleção, ganhou a Copa E nunca marcou gol, né? América de 2019 Na Copa do Mundo. e agora com 27 anos defende as cores do Arsenal. Não tem como, o cara teve uma carreira de peso. Mas será que aconteceu o mesmo com outros jogadores Provavelmente daquele Brasil não. Olímpico? Vamos ver onde está cada jogador por ordem de idade, do mais novo ao mais velho. Então depois do Gabriel Jesus, o próximo que ganhou o ouro foi o meia Thiago Maia. O Thiago Maia é só alguns dias mais velho que o Gabriel Jesus. Então foi convocado para a O seleção Thiago Maia tá onde, velho? olímpica enquanto jogava no Santos. Ele foi revelado no Peixe e até começou aquela Olimpíadas como titular. Só que depois virou reserva, não jogou nos últimos jogos. Mas depois continuou como titular no Santos. Até que em julho de 2017 foi contratado por um time europeu. Só que ao invés do City, ele foi pro Lille. Ele foi pra França logo se tornando o titular. Mas Ele tá na no sua segunda Inter? temporada começou Bota a fé. ficar no banco. Pior ainda foi que na segunda metade de 2019 ele quase nem apareceu. Então decidiu voltar para o Brasil e foi emprestado pro Flamengo. E foi no Flamengo que o cara ganhou seus primeiros títulos grandes depois do ouro. Então foi comprado em definitivo. Até que em 2024 mudou de clube e foi comprado pelo Internacional, onde tá até hoje. E falando em Flamengo, nessa lista do mais novo ao mais velho, o próximo virou ídolo. Gabriel Barbosa. Olha aí. Tocou pra trás, a chance. Hoje está no Cruzeirão criminoso. Gabigol! Olha o gol! O Gabigol fez 2 gols naquela Olimpíada, os 2 contra a Dinamarca. Com 20 anos, era uma promessa. Agora era hora dele deslanchar na carreira. Mas vocês estão ligados, ele ficou muitos jogos no banco e não teve chance como queria, Pô, essa blusa da Inter é doida, hein? só chegando a marcar 1 gol. Então depois Valeu, foi emprestado Gabigol. pro Benfica, mas também teve pouca oportunidade. Então foi emprestado de novo, mas dessa vez para voltar pro time que o revelou. E agora sim ele conseguiu mostrar o seu futebol, se tornando o artilheiro do Brasileirão de 2018. Até que em janeiro de 2019 foi pro Flamengo. Aí o resto é história. Então agora, depois do Gabigol, vamos pro próximo Hoje o Gabigol tá no Cruzeirão criminoso, né? Errando o gol debaixo do gol. jogador. Um cara que ganhou o ouro olímpico com só 21 anos. O meia Wallace. Esse volante começou as Olimpíadas no banco, se tornou titular e não foi mais substituído, se tornando uma peça-chave pro título olímpico. Aí o seu clube era o Grêmio, mas depois do ouro ficou pouco tempo, porque foi comprado pelo Hamburgo, da Alemanha. Ele partiu para a Alemanha e até teve bastante partidas. Até que um dia não foi relacionado para um jogo e postou foto com os amigos nas redes sociais durante a partida. Então foi punido por indisciplina. Que isso? Mas não, que foto que é essa que ele postou? O cara não foi relacionado, pô. Não pode postar foto, não? Ainda por cima, o Hamburgo acabou rebaixado na Bundesliga. Aí é foda. Então Wallace decidiu sair e foi pro Hannover 96, que na época estava na primeira divisão. Mas depois de uma temporada e o Wallace disputando 26 jogos, o Hannover também foi rebaixado. Valeu, Pois Wallace. é. Porra, cara. Então o cara mudou de Sortudo. clube de novo, indo pra Udinese, da Itália. Agora dessa vez o seu time não caiu.
Então ficou ganhando cada vez Pera. mais titularidade. Na temporada 23-24 chegou até a ser capitão em alguns jogos. Mas no mês de 2024 ele decidiu voltar pro Porra, esse é o Wallace do Cruzeiro, velho. Não, mano, esse cara aí, pô, papo reto. Ano passado ele tava pesado, tá? Pesado. Brasil e foi comprado Cê pelo tá maluco, Cruzeiro. velho. Depois de mais de 7 anos na Europa, agora ele defende as cores da Raposa. Então beleza, depois do Wallace, vamos pra um cara só um dia mais velho que ele. O lateral William. O William, de 21 anos, atuava no Internacional, mas nas Olimpíadas foi reserva. Ele só entrou em campo na fase de grupos e atuou por poucos minutos. Pô, Mesmo bota assim, fé, mano. Quando o São jogava no Hamburgo, Renato. tem essa baita conquista de ser medalhista olímpico. Aí ele continuou jogando no Inter, até que no mês de 2017 foi comprado por um time da Europa, o Wolfsburg. Sim, ele também foi para a Alemanha e virou lateral titular, se firmando principalmente na temporada seguinte, quando teve mais de 30 jogos no campeonato alemão. E aí? Então estava tudo indo certo. Até que em fevereiro de 2020 teve uma lesão grave no joelho. Aí é foda. Pois é, lesão no joelho. Isso aí E estraga ele só qualquer conseguiu jogador, voltar velho. aos gramados meses depois. Mas se recuperou. Isso Tanto que aí foi até arregaça a emprestado carreira pro de qualquer Schalke. um, mano. Até que em 2021 A famosa teve lesão no outra joelho. lesão, ficando de novo um mês sem jogar. Acabou não jogando mais nem pelo Schalke e nem pelo Wolfsburg. Ficou literalmente um ano parado. Então quando acabou seu contrato no mês de 2022, ele ficou sem clube. O cara literalmente ficou sem onde jogar. Olha que decadência. Mas era um cara com muita experiência no futebol, então logo conseguiu voltar, assinando com um clube que tá até hoje, o Cruzeiro. Agora também defende as cores da Raposa. Valeu. E se o William foi revelado no Internacional, Pô, o William é bom jogador, mano. Ele é bom jogador, pô. o próximo que ganhou Ele chegou a pegar a seleção, o pô. ouro também veio de lá. O Rodrigo Dourado. Ha. Ele foi convocado para a seleção olímpica quando jogava no Inter. Cara. Mas tu pode não se lembrar dele jogando pelo Brasil, porque só atuou por 11 minutos. Ele foi o volante reserva, foi banco em todos os jogos, só entrando no final da partida contra a Dinamarca na fase de grupos. Então o cara não foi o jogador mais importante da seleção, mas conquistou a medalha. Aí ele continuou a defender o Inter e ficou, se tornou um lembro jogador desse moleque, fundamental. Ele jogou no Inter até quando estava na Série B e em 2018 jogou tão bem que entrou para a seleção do Brasileirão, ganhou o prêmio Bola de Prata. Até que no mês de 2022 decidiu mudar de clube pela primeira vez na vida. Mas não foi para um time conhecido no Brasil ou na Europa, e sim pro Atlético de São Luís, do México. Que isso, Sim, velho? o cara foi jogar o campeonato mexicano, assinando um contrato de 3 anos. Então tá lá até hoje. Agora, se o Rodrigo Dourado Caralho. foi reserva nas Olimpíadas... Pô, mano, o México tem uns times que pagam bem no México, né, velho? Tem uma galera que vai pra lá. É a única explicação, pô, pro cara querer jogar no México, velho. O próximo jogador foi titular absoluto, o lateral Zeca. Pô, eu lembro desse O cara. Zeca, que Esse na cara é época do Santos, não era? Tinha 22 anos, começou todos os jogos das Olimpíadas e atuou nos 120 minutos contra a Alemanha. Foi um jogador muito importante pro ouro. Então ele saiu do Rio 2016 com essa baita conquista e continuou defendendo o seu clube, o Santos. Pro Joel, voltou! Zeca do Vitória Vasco, eu O acho. Zeca Hã? veio da base do Peixe, mas começou a ter vários problemas, chegando até a entrar na justiça contra o clube por causa de pagamentos. Aí é foda. Então em 2018 saiu do Santos e foi contratado pelo Internacional. E no Inter foi titular na maioria dos jogos, mas também teve partidas importantes que ficou no banco. Uma delas na Libertadores de 2019, quando o Inter enfrentou o Flamengo e ele ficou no banco. Pois é. Até que no começo de 2020 foi tentar a vida em outro lugar e foi emprestado pro Bahia. Mas por lá também não conseguiu brilhar, ficando no banco muitas vezes. Então saiu do Bahia e começou a mudar muito de clube. Ficou um ano no Vasco, depois partiu pro Houston Dynamo dos Da Estados hora, eu Unidos ficaria na MLS aí, ó, de boa, tranquilo. e voltou pro Brasil jogar no Vitória. E quando foi pro Vitória se destacou, ajudando a conquistar o título da Série B. Então foi com o Vitória pra Série A, mas acabou caindo de rendimento e chegou até a ser vaiado pela torcida. Então no mês de 2024 rescindiu e voltou pra Série B a atuar no time que tá hoje. Que blusa doida do Mirassol, velho. O Mirassol. Com 30 anos, o Mirassol definitivamente não era o clube que todo mundo esperava ver o Zeca. Mas vamos ver como se sai, pode dar a volta por cima. E se o Zeca não conseguiu se firmar em um único clube, o próximo jogador foi muito diferente. Olha ele Marcos aí. Alvaz Correia, mais conhecido como Marquinhos. Pé direito. Bateu a gol! Quando já atuava na Europa há anos, com experiência de jogar até a Liga dos Campeões, foi chamado para o Brasil Olímpico. Então foi titular absoluto, chegando até a bater um dos Mirassol, pênaltis low contra a profile. Alemanha na final.
E o cara já jogava na Europa desde 2012, quando foi contratado pela Roma. Mas logo em 2013 foi contratado pelo PSG, onde tá até hoje e virou ídolo. Com mais de 400 O jogos pelo Marquinhos, tipo assim, eu sei que tem uma parte da torcida brasileira que tem uma resistência com o Marquinhos, mas eu acho o Marquinhos bom jogador, velho. Eu gosto dele. De verdade. Papo reto. clube, ele ganhou muita coisa. Foram 9 campeonatos franceses, 7 Copas da França, vice da Champions e lá vai. E claro, além do ouro olímpico, o cara se tornou uma peça fundamental para a seleção principal. Ele é uma lenda. Então o Marquinhos tem a carreira dos sonhos, o que foi bem diferente do próximo medalhista. Com Eita também porra. 22 anos, o próximo cara que ganhou o ouro olímpico foi o que tu provavelmente nem se lembrava. O goleiro Wilson. Sim, o Wilson foi medalhista olímpico. Olha só ele nessa O foto. Wilson do Mas ele é o Bragantino? único jogador até aqui a não entrar em campo nas Olimpíadas. Isso porque ele era o goleiro reserva. Esse é o Wilson do Não teve Bragantino? oportunidade de atuar. Mesmo assim, ganhou a medalha. Mas o Wilson estava acostumado a ficar no banco, porque no seu clube também era em reserva. Ele veio da base do Atlético Caralho, velho. Isso aí foi foda. Mas o Wilson tava acostumado a ficar no banco, velho. Esculachou o cara, velho. Mineiro. E quando subiu pro profissional, ficou como reserva do Vitor. Com um goleiro lendário pro Atlético como o Vitor, é normal ficar no banco. E ele era considerado talvez sucessor do Vitor. Parecia questão de tempo dele assumir a titularidade. Até que em 2017 teve uma lesão grave no joelho. Sim, uma lesão muito difícil. E pra piorar, teve outro problema no joelho, que somando tudo, o deixou de fora por 23 Que meses. isso aí é O foda. cara ficou praticamente 2 anos fora. Depois de 2017, ele só voltou aos treinos no final de 2019. Olha o tempo que perdeu. Até que acabou seu contrato e no começo de 2020 não renovou com o Atlético. Então saiu do clube. Pela primeira vez desde a base, ele não jogava mais pelo Galo. Aí acertou com outro time, mas dessa vez um bem menor, o Coimbra, para disputa do Campeonato Mineiro. Só que no Coimbra não ficou muito tempo. Quando acabou seu curto contrato, saiu e se aposentou do futebol. Que O goleiro isso? Wilson não joga mais por clube nenhum. Uma pena que as lesões tenham feito ele sair do futebol e se aposentar tão cedo. Pelo menos encontrou refúgio no lugar. Caralho, eu confundi, mano, o Wilson com o Cleiton, caralho. O Cleiton era do Atlético também, não era? O Cleiton era do Atlético também. Confundi pra caramba o Wilson e Cleiton, velho. Viajei. Certo. Agora, depois do Wilson, Caralho, que bizarro, mano. que saiu do futebol, o próximo jogador com a mesma idade tá no auge de sua carreira. O lateral Douglas Santos. Esse cara é outro que jogou todas as partidas No do auge. Brasil nas Olimpíadas. Foi titular em Eu não todos sou os jogos. católico nem nada Aí não, no velho. momento que foi para as Olimpíadas, também atuava no Atlético Mineiro, mas logo foi comprado por outro clube, o Hamburgo, da Alemanha. Ele foi para a Bundesliga e logo se tornou um jogador importante, jogando por 3 temporadas e atuando em mais de 80 jogos. Mas ele não conseguiu evitar o Hamburgo de cair para a segunda divisão, então jogou na 2 Bundesliga também. Até que no mês de 2019 foi comprado por volta de 15 milhões de euros pelo Zenit, da Rússia, onde chegou no auge da carreira. No Zenit o cara destruiu. Foi o melhor lateral do campeonato russo 2 vezes, melhor defensor e hoje é o capitão. Sim, ele é o capitão e titular absoluto. Nossa, que bola. Então vem tendo uma carreira muito boa. A gente só não vê ele tanto porque os times russos É. não jogam mais torneios europeus, né? Então bora continuar e ir pra um cara que também foi muito importante nas Olimpíadas. O Rodrigo Caio. O cara tá Junto do aposentado. Marquinhos, ele fez a dupla de zaga Com o joelho todo torto atuando ainda. em todos os jogos. Ele já defendia o São Paulo desde a base e disputou as Olimpíadas com 22 para 23 anos. Então depois do Pô, mano, os caras eram bons de bola, né, mano? E tipo assim, as outras seleções também não estavam com força máxima, pô. ouro, continuou jogando pelo tricolor, tendo até rumores que ele iria pro Barcelona. Mas ao invés do Barça, na virada de 2018 para 2019, ele assinou com outro clube, o Flamengo. Mesma coisa, Aí né? cê tá ligado Pô, Barcelona e Flamengo é a mesma coisa, né, não, rapaziada? Fechar com o Barça ou com o Flamengo dando o mesmo, pô. É o Mengão. o que aconteceu? Os caras ganharam tudo, Carioca, Brasileirão e Libertadores, com o Rodrigo Caio entrando pra seleção no Brasileirão e pra seleção na Liberta. Então ele continuou no Fla, mas uma lesão que ele já teve antigamente voltou à tona, os problemas no joelho. No São Paulo ele já teve problema ali, mas no fim de 2021 ele teve uma inflamação no joelho que o deixou parado por meses e em 2022 teve que fazer outra cirurgia. Então na temporada de 2022 o cara só jogou 12 partidas, Aí é enquanto que em foda. 2023 foi reserva. Até que em 2024, depois de 5 anos, mudou de clube e defendeu o Grêmio num contrato que dura só até o fim do ano, mas continuou lutando para se recuperar fisicamente.
Então vamos pro próximo. Pô, mas agora o Rodrigo Caio tá aposentado, correto? Ele é da comissão do Flamengo, algo do tipo, não é? Rapaziada, pause rápido no vídeo porque se liga, mano. Essa aqui é a melhor chuteira que eu já comprei na minha vida toda, mano. E na época que eu comprei ela, velho, eu paguei 120, mais ou menos, 120 reais a menos do preço comum dela. E o melhor, hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ela tá ainda mais barata do que o preço que eu paguei na época, mano. Por quê? Porque de tempos em tempos, os grandes sites como a Nike, Adidas, Centauro, Netshoes lançam promoções de itens específicos, mano. Só que essas promoções são muito rápidas. Então, pra você não perder nada, eu criei um grupo no WhatsApp onde eu mando as melhores promoções diariamente pra você. Então, se você quer comprar uma chuteirinha como essa ou outra chuteira que você deseja, mano, no precinho, acessa o link que tá aqui na descrição e entra no grupo do WhatsApp. E um cara que também atuou como zagueiro nas Olimpíadas foi ele, o Luan. Ah, esse Não. aí, mano, esse aí o torcedor corintiano gosta, hein? Esse aí só deu alegria pro Corinthians. Não esse ainda, esse Luan. Ah, não, esse eu não cara conheço, era não. zagueiro, mas né, com Marquinhos e Rodrigo Caio não dava pra ter tanta oportunidade. Então só entrou a campo em 2 partidas saindo do banco. Mesmo assim, Pô, pode eu não se faço orgulhar de ideia ser de um quem seja esse cara, velho. medalhista olímpico. E o interessante é que ele foi convocado enquanto jogava a Série B. Sim, ele foi revelado no Vasco, que em 2016 estava na 2ª divisão. Aí no ano seguinte que ele ganhou o ouro, foi comprado pelo Palmeiras, o clube que ele ganhou os maiores títulos de sua carreira. No Palmeiras, o zagueiro ganhou 4 Paulistões, 3 Brasileiros, Copa do Brasil e 2 Libertadores. Jogou mais de 250 jogos pelo clube, tendo uma galeria de troféus que poucos têm. Só não ganhou o Mundial. Até que no mês de 2024, um outro time se interessou por ele e foi comprado por um clube de longe, o Toluca, do México. Sim, ele foi jogar numa liga meio aleatória e agora defende as cores do Toluca. E se o Luan fez história no Palmeiras, o próximo medalhista olímpico tá no Palmeiras hoje, o Felipe Anderson. Olha ele aí. O atacante Felipe Pô, Anderson esse cara aí jogava uma bola embaçada na Europa, velho. chegou nas Olimpíadas com 23 Sério? anos e já era um jogador reconhecido na Europa. Ele foi revelado no Santos, mas logo em 2013 foi comprado pela Lazio. Então quando foi convocado para o Brasil Olímpico já era um cara conhecido, tanto que foi titular nos primeiros jogos. Depois foi pro banco, mas entrando no segundo tempo e até jogou contra a Alemanha. Então depois do ouro voltou a defender a Lazio e ficou até o mês de 2018, quando foi comprado pelo West Ham e comprado pela bagatela de 38 a 42 Não, ele ficou no West Ham e depois saiu, velho. milhões Rapidão. de euros. Sim. Ele foi para a Premier League e ficou por 2 temporadas, marcando 12 gols e dando 3 assistências. Até que no mês de 2020 foi emprestado para o Porto, onde não jogou muito, e em 2021 foi recomprado pela Lazio. Sim, ele voltou para a Itália e teve uma consistência muito boa. Ele literalmente jogou todos os jogos do campeonato italiano, virou um cara muito importante para o clube. Então a Lazio queria Eu acho que é a Lazio, velho. renovar o seu A Lazio, a Inter, a Roma. contato e era até cotado para ir para outros clubes europeus, A Juventus. como a Juventus. Mas no mês de 2024 decidiu A não Leila aí, ó. renovar A e Leiloca. aceitou a proposta do Palmeiras. Agora ele tá no Palmeiras e é uma baita peça pro time do Abel Ferreira, com uma bagagem gigantesca. E se o Felipe Anderson foi reserva nas Olimpíadas, o próximo jogador atuou em todas as partidas e ainda teve 6 participações a gol. O Luan. Olha ele aí. Gol, Luan, bate pro gol. Esse aí a torcida do Coringão ama. Ama. É o Luanel O Luan tinha Messi. 23 anos e jogou muito. Caralho. Marcou um gol e deu uma Pô, assistência esse cara aqui é bizarro como é que ele acabou, velho. Esse aqui é bizarro como é que ele acabou, tá? contra a Dinamarca, Porra, caralho. fez um golaço contra a Colômbia e um gol e 2 assistências contra a Honduras. Uma atuação impressionante. O cara tava no seu auge. Jogando pelo Grêmio, ele foi eleito para a seleção do Brasileirão de 2015. Pô, o Luan é rei da América, pô. Sabe aquela parada que a gente falou que, pô, é muito imponente você ser rei da América? Rei. Rei da América. O Luan foi rei da América. Depois das Olimpíadas, ganhou a Copa do Brasil e em 2017 realmente teve o ano de sua vida, conquistando a Libertadores e eleito o Rei da América, o melhor jogador do continente. Ele chegou até a ser convocado para a seleção principal. Só que esse auge não durou muito. Em 2018 e 2019 ele chegou a ficar de fora alguns jogos, por conta de algumas lesões também. Até que na virada de 2019 para 2020 decidiu dar um novo passo e foi contratado pelo Corinthians. Aí, ó. Chegando Pô, com grande expectativa. que isso, Mas no velho. Corinthians não conseguiu encontrar um bom futebol. Fez poucos gols, ficou na reserva muitas vezes e criticado pela torcida. Então depois de 2 anos sem render muito, foi emprestado para o Santos, onde ficou 6 meses e voltou para o Corinthians. Mas o Timão não tinha planos de continuar com ele.
então não foi relacionado para os jogos, tendo até polêmicas fora de campo. Até que no mês de 2023 foi contratado de volta pro clube que fez ele brilhar, o Grêmio, sendo até recebido com carinho pela torcida. Mano, você vê que a cara do cara tá inchada, só. Bota fé? Olha. Coisa de louco, mano. Mas esse Luan não era o mesmo Luan de antes e ficou no banco na maioria dos jogos. Então não teve o contrato renovado. Ô, Renatão, o Luan nessa volta pelo Grêmio aí não arrumou nada, né? Agora, fora do Grêmio, ele precisava de outro clube e acertou com Vitória. Mas se esperava voltar ao seu futebol, ele também teve pouca oportunidade. Então, por decisão da diretoria do Vitória, em Nada, abril de é 2024, teve o contrato rescindido, Nossa. deixando o Luan sem clube. O campeão olímpico e rei da América teve uma decadência muito grande e agora com 31 Pô, é muito bizarro o Luan, velho. A carreira do Luan é muito bizarra. anos fica longe dos holofotes do futebol. Vamos ver pra qual clube ele vai. Agora, depois do Luan, aquele Brasil Olímpico teve outra promessa que acabou não vingando tanto. E era um cara que atuava no Barcelona. Rafinha Alcântara? O Rafinha Alcântara. É. Partiu, bateu, é gol! O Rafinha, filho do campeão Nunca Mazinho, achei ele muito campeão bom de mundial bola, o Rafinha 94, Alcântara, viu, foi velho? criado nas categorias de base do Barcelona. Só isso já tornava ele uma promessa. Mas quando subiu pro profissional, nunca conseguiu ser titular no Barça. Sempre entrando nos jogos, saindo do banco. Mesmo assim, ganhou títulos importantes. Até que foi convocado para disputar as Olimpíadas. Só que assim como era na Espanha, ele começou os jogos no banco. Ele entrou em praticamente todas as partidas, mas sempre Não, no o Thiago segundo Alcântara foi muito melhor que ele. E olha que eu nem sou fã do Thiago Alcântara, velho. tempo. Contra a Alemanha entrou na prorrogação. Então beleza, depois do ouro continuou defendendo o Barcelona. Até que apareceu um problema que ele já tinha enfrentado antes. Lesão no joelho. Olha o Nainggolan Antes das machucando Olimpíadas, ele. ele já teve uma lesão que o deixou meses parado. Mas em 2017 teve outra, uma lesão no menisco. Aí quando voltou ativa, aceitou ser emprestado para Inter de Milão. Só que na Inter jogou por só meia temporada e quando voltou teve lesão de ligamento. Pois é, machucou de novo, deixando ele de fora praticamente Lesão a é temporada foda, né, toda. velho? Olha o Eu acho que o Nainggolan aposentou, velho. tanto de partidas que o cara perdeu. 217 Depois foi emprestado dias, pro que Celta isso? de Vigo. Isso tudo enquanto ainda tinha contrato com o Barça. Até que foi comprado pelo PSG. Pela primeira vez ele não tinha mais contrato com Pô, o cara conseguiu brocar um PSG ainda depois disso tudo, velho. Machucou, ainda brocou um PSG, tá bom demais. Barcelona. Mas no Paris também foi reserva e ficou só uma temporada e meia. Quando foi emprestado para a Real Sociedad, em 2022 acabou o seu contrato. Então assinou com outro clube, o Al Arabi. Aí é Sim, o foda. Rafinha foi jogar na Liga do Catar. Vestindo a 10, era o Parece que principal sim, jogador Renato. do clube. Aí no Catar ficou 2 anos, atuando em 44 jogos, tendo 9 gols e 10 assistências. Até que acabou o seu contrato e não assinou com nenhum outro. Até a gravação desse vídeo, ele tá sem clube. Deve estar Pois sem é, clube ainda. as lesões afetaram muito a sua carreira. E nas Olimpíadas, os jogadores são tão novos porque tem uma idade máxima que pode disputar. As seleções são formadas por O jogadores Grêmio tá interessado nele e, pô, aí é foda. de até 23 Só os anos. bichados, hein? Mas cada país pode levar 3 jogadores acima da cidade permitida. Então agora vamos para esses 3 veteranos que ganharam ouro. Com o mais importante deles sendo um cara de 24 anos. Menino Nem Ney! preciso dizer que o Brabo. Neymar foi a estrela daquele time. Era o capitão e fez uma atuação magistral. 1 gol e 1 assistência contra a Colômbia, 2 gols e 2 assistências contra a Honduras e na final contra a Alemanha. Vai partir Neymar no pé direito, partiu, bateu! Golaço, né, velho? E nas penalidades, ele bateu o pênalti mais importante. Partiu, bateu! O Neymar levou o Brasil pro ouro olímpico. E não é pra menos, o cara era simplesmente o maior jogador do futebol brasileiro e tinha ficado em terceiro lugar na última bola de ouro. Até que um ano depois do ouro olímpico, ele foi comprado pelo PSG e é até hoje a maior transferência da história do futebol. Então o Neymar foi pro Paris ser o astro do time e Vira a ficou carreira por do anos, Luan e Zeca. marcando 118 gols, Zeca é 77 foda, né, mano? assistências e ganhando Zeca. 5 campeonatos franceses, 3 Copas Caralho, da França, Zeca, um cara. vice de Liga dos Campeões e etc. Mas a passagem do Neymar poderia ser 10 vezes melhor se não fossem pelas lesões. Porque desde que ele chegou no Paris, perdeu quase 2 anos por lesão. Até que em 2023 foi comprado pelo Al Hilal, da Arábia Saudita. De fato, o Al Hilal não era o lugar que todos esperavam ver o Neymar. E ainda por cima veio ele ter outra lesão. Ah, dessa vez essa no lesão foi joelho. pai. Mas agora tá no Santástico, em forma, gente. Jogando 90 minutos, olha que alegria. Vamos olhar pelo lado positivo. Por vários Porra. meses de novo. Uma pena.
E depois do Neymar, outro veterano foi um de 28 anos. Olha ele aí. O meia Renato Augusto. O Renato Augusto chegou nas Olimpíadas de um jeito meio inesperado. Quem era pra ir era o Douglas Costa, mas ele acabou cortado por lesão. Então, enquanto defendia o Beijing Goan, foi pras Olimpíadas e no começo até chegou a ser vaiado pela torcida por perder gol sem goleiro. Mas depois encontrou o seu futebol e se tornou um líder dentro de campo, sendo titular em todos os jogos e atuando nos 120 minutos contra a Alemanha, além de bater o primeiro pênalti do Brasil. Belo Depois pênalti. de ganhar o Bela ouro, cobrança. ele continuou na China. Dor Até nas que em 2021, depois de mais de 5 anos, saiu da China e voltou pro Brasil jogar no Corinthians, sendo também um meia muito importante. Mas para a temporada 2024, o Corinthians decidiu não renovar com ele. Então Renato Augusto assinou com o Fluminense, onde tá até hoje. E por fim, chegamos no jogador mais velho da seleção olímpica. Quem que era? Foi o cara que defendeu o pênalti mais importante. O Everton. O goleiro Everton. Vai que é sua, Everton. Partiu Peterson. Vai que é sua. Vai que é sua. Cara, o Everton veio da base do Corinthians. Pois é, É mas mesmo? logo saiu para outros clubes. Até que foi pro Atlético Paranaense, onde brilhou demais. Então, com 28 anos e 8 meses, foi convocado para disputar as Olimpíadas. Na verdade, a vaga original era para ser do Fernando Praz, mas ele acabou se lesionando. Então, Rogério Micali chamou o Everton. Aí se provou uma decisão muito boa, porque ele defendeu o pênalti mais importante. Mas beleza, ele continuou no Atlético e começou a surgir rumores que times árabes estavam querendo contratar. Então no fim de 2017, outro time foi na frente e acertou sua transferência, o Palmeiras, onde tá até hoje e se tornou uma lenda, conquistando tudo. E aí, o que tu achou desse vídeo? Você Pô, curtiu? eu achei fantástico só que JTM, mano. Achei da hora demais esse vídeo, de verdade, cara. Gostei muito, mano. Pô, massa, velho. Sabe onde os caras tão? Eu fiquei meio ressabiado pelo goleiro que já aposentou, pô. Deu um pouco de dó dele, velho. Mas Deus sabe o que faz, né? E ele, inclusive, encontrou Deus, então tá tudo certo.